capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Aleluia, Deus. Mateus, capítulo de número 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, movendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ouvintes do Evangelho, é notório que quando nós falamos de qualquer evangelista que traz consigo as narrativas dos passos de Cristo, a gente começa a observar o quão maravilhoso e o quão esplendoroso era nosso Cristo. Eu digo era porque neste momento ele estava com os pés na terra. E nós que vivemos em Cristo por fé, imagina quem andou com ele. Então, quando as narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, quando eles trazem os acontecimentos, as passagens, os milagres, você começa a entender o quão maravilhoso, e o quão esplendoroso, e o quão grandioso era nosso Cristo. E diversas pessoas, diversos agnósticos, diversas teologias contrárias, tentaram de alguma forma tirar a genuinidade dessa passagem. Não, porque isso nunca existiu, isso é uma lenda. Essa história de Cristo, essa história de cruz, essa história de morte, essa história de ressurreição, isso tudo é uma lenda. E lutaram durante séculos, principalmente no século XVII, no século XVIII, que Roma estava travada numa guerra religiosa monstruosa para destruir a imagem de Cristo. Tanto é que você vai na igreja católica e você vê Cristo lá. Mas neste período de século XVII e XVIII, a briga religiosa é para extinguir, tirar a cruz. Porque diziam, não, isso nunca houve, isso nunca aconteceu, isso daí é mentira. Mas como sempre, como Cristo mesmo deixou escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo que é fiel, que é genuíno, que é a palavra de Deus, não cai. Então, por mais que grandes homens, entre aspas, se levantaram neste período para derrubar o sacrifício genuíno de Cristo pela igreja, não conseguiram. E isso nos traz uma reflexão para a gente entender que se hoje nós estamos aqui de terninho, de gravatinha, bonitinho, com cadeira, com luz, com ventilador, com som,
toda a estrutura, é porque um dia, na cruz do Calvário, o sangue carmesim correu na cruz. E este sangue correu na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de poder ter acesso direto ao trono. E é claro que quando nós entramos nesse texto, nós vamos lá para o que Paulo disse em Efésios. Paulo ele vai tratar de muita coisa em Efésios, mas uma das coisas mais interessantes que ele trata é sobre a guerra espiritual, sobre a armadura de Deus. E quando a gente está falando de armadura, de guerra, a gente está falando de uma guerra espiritual, amém? De uma guerra da carne contra o espírito. Aquela guerra que nós traçamos todos os dias, aquela guerra que nós lutamos todos os dias. E essa guerra que o inimigo tenta nos derrubar, que o inimigo tenta tirar a nossa visão, que o inimigo tenta tirar o alvo das nossas vidas, que é Jesus Cristo, essa guerra ela não é de hoje. Essa guerra ela vem lá desde a fundação, desde a criação. E quando Deus foi levantando homens, Deus levanta o patriarcal, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera as tribos, e você conhece a genealogia, não preciso dizer? E aí vem os reis, e aí vem os juízes, e aí vem os profetas, e quando chega em Malaquias tem o período interbíblico de 400 anos, e o inferno para e diz assim, até agora foram levantados homens que abriram o mar vermelho, mas eles caíram. Até agora foram levantados homens que orou e caiu fogo do céu, mas morreram. Até agora foram levantados profetas que quando profetizavam, as coisas aconteciam. E o inferno dizia, mas morreram. E depois de 400 anos você conhece a história. E agora que a coisa fica boa, porque nasce alguém sem ter nenhuma relação sexual, sem nenhum tipo de consentimento entre homem e mulher. E aquela mulher fica grávida. E aquela mulher tem um bebê chamado Jesus de Nazaré. E quando este bebê nasce, você já conhece a história que o inimigo, mais uma vez, com um plano diabólico, tenta matar as crianças até 2 anos de idade. Mas o Senhor guia aquele casal e eles conseguem fugir daquela matança, daquele genocídio. E quando Jesus vai crescendo, todo mundo já começa a identificar que ali tem uma mulher simples e um homem simples, mas que por trás deles tem alguém muito diferente. Que quando ele era criança ele era diferente, que quando ele era adolescente ele era diferente, mas quando ele vai crescendo todo mundo percebe que aquele moço tinha algo diferente, que aquele moço com apenas 12 anos de idade foi até o templo, e os fariseus que se diziam donos da lei, todos aqueles doutores que achavam que sabiam de tudo, o menino de 12 anos abre o pergaminho e taca ali o aço, como diz o pastor. E todo mundo olhando para o menino de 12 anos e dizendo, mas ninguém nunca fez isso. É porque ninguém veio salvar a humanidade como ele veio. É porque ninguém era filho de Deus como ele era. É porque ninguém era glorioso e poderoso como ele era. Rafael, por que você está trazendo esse contexto todo? Você já não poderia dizer logo sobre a ressurreição? Não. É porque quando o trajeto de 3 anos e meio de ministério, o inimigo de todas as formas tenta derrubar a vida de Cristo. Você conhece? Não, porque ele é um bruxo, porque ele é um feiticeiro. Imagina, irmão, aqueles que conhecem um pouco mais do Pentateuco, aqueles que conhecem um pouco mais do Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que lá, quando os fariseus faziam culto na sinagoga, tinha uma cadeira. E essa cadeira ninguém sentava. Era a cadeira de Moisés. Essa cadeira de Moisés, ela ficava lá. Para quando os fariseus entendessem que os profetas diziam que viria um Messias, ele sentaria lá. Imagina você, Jesus chegando lá no templo, e todo mundo olhando para Jesus, e de repente esse homem vai e me senta na cadeira. Você imagina a guerra religiosa. Você imagina as pessoas olhando um para o outro dizendo, é esse filho do carpinteiro que vai sentar aqui? É este moço que vai sentar aqui?
E de todas as formas tentaram derrubar ele, até mesmo antes da crucificação. Não, joga para Pilatos, não, joga para a mão de um, joga para a mão de outro, joga para a mão, mas eu não vejo pecado nele, joga para a mão de um. Eu estou resumindo aqui para te dizer só uma coisa. Não acharam nada na vida dele. Mas olha para mim, era o propósito ele ir para a cruz. Olha para mim, não acharam nada na vida dele. Mas era o propósito ele ir para a cruz. Sabe por quê? Para que você e eu hoje tivéssemos uma vida em liberdade. Para que eu e você hoje tivéssemos uma vida em plena liberdade, que você pode, sem qualquer obstáculo, levantar as tuas mãos e dizer: o meu Redentor vive. Esta palavra é uma palavra cristocêntrica. É uma palavra de reflexão da cruz. E a mensagem que eu quero ministrar hoje é: a minha referência é a cruz. Você pode dar glória a Deus? A minha referência é a cruz. A minha referência é a cruz. A minha referência não é a mídia. A minha referência não é a notoriedade, não é a fama. A minha referência não é fulano, não é cicrano, não é político. A minha referência é a cruz. A minha referência é a cruz. Aleluia. Agora escute isso, irmão. O plano do inimigo, depois de 400 anos interbíblico, e agora aparece alguém curando cego, curando mudo, curando paralítico, tirando demônio, perdoando o pecador. Nós temos que derrubar. E você conhece a história que eles entendem que eles levaram Jesus para o Gólgota, para o lugar chamado Caveira, mas não levaram. Era o projeto. E quando ele está lá na cruz, quando ele está lá com o espinho na cabeça, quando ele está lá com os pregos atravessados nos seus pés e nas suas mãos, quando ele está lá sofrendo, agonizando como carne, como homem, de repente, o seu fôlego de vida vai. E Jesus solta. Está consumado. Aleluia. Eu não sei se você tem noção do peso dessa palavra. Mas quando ele diz está consumado, o inferno diz: esse aí era aquele? E aí eles começam a ficar mais preocupados. Entenda o que eu estou pregando. Eu estou pregando uma guerra espiritual, do inferno olhando para Cristo. E quando o inferno olha para Cristo e diz: será que era ele? E aí eles tinham uma cultura, entenda isso aqui, entenda isso. Existia uma cultura, existia um ensino, existia uma forma na sinagoga de ser ensinado, que se uma pessoa morresse, em até 2 dias, ela poderia voltar à vida, de acordo com toda a gama de medicina que eles tinham. Isso era um ensino pregado, para que se acontecesse, ninguém entendesse que era uma coisa de outro mundo. E então ele morre, e passa o 1º dia, e passa o 2º dia, e ele não volta à vida. E no 3º dia, quando as mulheres vão até o túmulo, estava vazio. E aí o inferno se preocupa mais ainda. 3º dia, vazio. Será que é ele? Ei, era ele. Oh, glória. Oh, era ele. E quando eles estavam em posse da chave da vida, Jesus vai buscar a chave da vida. Oh, glória!
E Jesus pega a chave da vida. E agora a vida está na mão de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário por um projeto: liberdade. Jesus morreu na cruz do Calvário por um projeto: liberdade. Hoje você pode ir até o túmulo de Allan Kardec, e você vai lá, jaz restos mortais de Allan Kardec. Hoje você pode ir lá no túmulo do Buda, jaz restos mortais de Buda. Mas quando você chega lá em Israel, em Jerusalém, tem uma placa bem grande assim, ó: ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Glória. A minha referência é a cruz. Você consegue dizer isso? Diga para o seu irmão: a minha referência é a cruz. Ei, a minha referência é a cruz. Por que você está falando isso, Rafael? Porque agora que o negócio, a mensagem vai começar. Depois da introdução, para você entender o significado que você tem para Deus, depois da introdução para nós entendermos o quão valoroso nós somos para Deus, para mandar o seu único filho para morrer por nós, agora nós precisamos entender de que o que Ele faz por nós é tão glorioso e tão grandioso, que a gente não tem tempo para olhar para outro lugar, a não ser para a cruz. Oh, glória! É momento de nós entendermos que o único lugar que a igreja tem que olhar é a cruz. Nós temos olhado para tanta coisa, nós temos olhado para tantos lugares, nós temos querendo se encaixar em tantos lugares, mas estamos esquecendo da cruz. Estamos nos esquecendo do sacrifício. Estamos nos esquecendo do porquê nós estamos aqui, de como nós chegamos aqui. E nós só chegamos aqui porque um dia um inocente morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Só que aí a gente encontra uma complicação. Eu vou lhe dizer uma coisa: a igreja não está vazia hoje, ou com menos pessoas, não vazia, mas menos pessoas, só porque é a Páscoa, ou só porque alguns não vieram. Não! Quantos passaram por aqui e não estão mais? Quantos você conhece que começaram no Evangelho e não estão mais? E eu vou mais além. Quantos estão aqui essa manhã e estão pensando: será que é meu lugar? Isso é falta de referência, de olhar para a cruz. Porque quando nós entendermos que a cruz é a minha referência, ninguém me tira daqui. Quantas pessoas estão olhando para tudo e para todos, estão esquecendo da referência da cruz? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, com toda a humildade do mundo. A gente tenta ser o mais amigável, o mais gente boa, né? A gente tenta ser o mais próximo das pessoas, de abraçar, de beijar, de ser carinhoso, de dar a paz do Senhor, de conversar. A gente tenta, é uma sociedade, é uma igreja, é um coletivo, é um membro. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Se não der certo com o João ou com a Maria, se não... Você vai olhar para a cruz ou para ela? Você vai olhar para quem deu o sangue por você ou para ela? Sabe o que mais acontece hoje em dia? A gente quer sair, quer ir embora e coloca a culpa na Maria. Não, porque eu não me sinto bem mais nessa igreja, porque quando eu encontro a Maria no meio do caminho, não dá para você ficar num lugar assim que você não se sente bem. Não se sente bem porque você não está olhando para a cruz. Não, mas o problema é a Maria. Não, o problema não é a Maria, porque você não leu Mateus 5.
Se você tivesse lido Mateus capítulo 5, você ia ver: bem-aventurados misericordiosos, para herdarem misericórdia. O problema não é a Maria, o problema não é o João, o problema é você que esqueceu da cruz. Glória, irmão, dá glória. Aleluia. A gente está olhando para tanto canto, para tanta pessoa. Ai, mas é porque as pessoas não gostam da minha família, não gostam da Renata, não gostam da Mirella. Ai, as pessoas olham diferente para nós. Pode olhar, eu não estou nem aí para você. Se você gosta, glória a Deus, vem abraçar, a gente te ama. Se você não gosta, fica na tua, fica na minha, porque quem merece honra aqui é Jesus. Agora eu quero arrumar um caminho para eu poder culpar alguém para eu sair. E aí você acha que você está enganando o pastor. Não, pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque na verdade agora está um problema aí, está um problema ali. E o pastor fica todo perdido porque ele não está vendo o problema. Porque você está criando um problema. Só que aí você consegue sair. Porque o pastor não é onisciente. Você consegue, você vai. Sabe só quem você não conseguiu esconder? Do dono da igreja. Esse aí você não conseguiu esconder. Esse aí viu você mentindo. Esse aí viu você tentando dar a volta no pastor ou no líder. Esse aí viu tudo. E você sai por... Não, eu saí por causa da Maria e eu saí de cabeça erguida. Saiu não. Você não saiu de cabeça erguida não. Porque se você tivesse saído de cabeça erguida, o Senhor tinha te dado as diretrizes do seu andar e você teria olhado para a cruz. A gente não olha para a cruz. Você percebe isso? A gente faz os nossos erros e a gente procura alguém. Ou a gente procura a esposa, ou a gente procura um irmão que sempre é aquele que não, sabe, né? Que não dá muita liga. Aí você fala, esse é meu alvo. E aí você cria uma história. E essa história se espalha. E aí alguém um dia pergunta assim, escuta, cadê o José da igreja? Não, José, tá sabendo aí não? Porque o bom fofoqueiro é aquele que olha para os lados assim. É aquele que dá um passinho para trás e fala, para ver se não está vindo ninguém. E aí ele vai e diz assim, não, é porque o José Carlos, conta para ninguém, hein? José Carlos teve um problema aí. E aquilo vai indo de uma história criada. Aí eu te pergunto, em que momento que foi olhado para a cruz? Em que momento que eu entendi que isso aqui é uma igreja e que nós somos um corpo? Você não precisa ser grude com todo mundo. Tem pessoas que são mais próximas umas das outras, sim, é comum, é normal. E isso não é nem uma questão da igreja, é uma questão de pessoas para pessoas. De casais mais próximos, de jovens mais próximos, de irmãs mais próximas que frequentam a casa uma das outras. E qual que é o problema disso? Não, porque estão me excluindo. Quem falou? Ah, você não queria ouvir isso, né? Mas tu vai ouvir hoje. Não, porque tem a panelinha. Não, porque ali só entra quem é exclusivo. E Deus lá sentado no trono dizendo, gente, quando é que vocês vão parar com isso e começar a seguir o Evangelho? Quando é que vocês vão parar com essas coisinhas bobas aí e começar a falar da palavra? Quando é que vocês vão parar com essas coisas e começar a me dar a honra e a glória que eu mereço, ao invés de ficar perdendo tempo com essas coisas? Ei, a minha referência é a cruz. Gosta? Glória a Deus, vem. Te amo. Mas não gosta, não vem pôr a culpa em mim porque você quer sair. Não vem querer criar uma história porque você quer arrumar alguma coisa para você se sair de bom. Não, porque eu sou a vítima. Não, você não olhou a cruz. Quem olha, deixa eu te dizer uma coisa. Olha só. Olha isso, irmão. Jesus vai para dentro de um barco. Olha isso.
Jesus está dentro de um barco. A tempestade começa. E Jesus está dormindo. Eu te pergunto, Jesus acordou? Só depois que eles sacudiram ele, né? Mas na tempestade, Jesus acordou? Jesus não acordou. Porque ele é o dono do barco, ele é o dono do mar, ele é o dono do céu. Onde você quer chegar com isso, Rafael? Eu quero chegar, irmão, que aqui é a casa do Senhor, e que a gente só está aqui para adorar. E que quem é o dono, quem manda, quem coloca, quem tira, quem dá, tudo é da glória dele. Ele tem o controle sobre tudo. Agora, ele tem o controle sobre tudo, mas ele não pode te obrigar a olhar para a cruz. Ele não pode te obrigar a dizer, olha só para mim e deixa tudo que está te distraindo de lado. Não, porque eu vi uma coisa na igreja que isso me deixou apavorado. Eu fiquei sabendo de uma história, eu fiquei sabendo de um casal, eu fiquei sabendo de uma mãe, eu fiquei sabendo de uma... Irmão, você está aqui o quê? É o Jornal Nacional ou é uma igreja? Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para olhar para a cruz e dizer, não importa o que aconteça, eu vou ficar firme na obra e na casa do Senhor. Ou tudo me distrai, tudo me tira da cruz, tudo aí não tem nada a ver comigo em 99% das vezes, mas me distrai, mas tira minha atenção. Mas olha o João, mas a cruz está aqui. Mas olha a Maria, mas a cruz está aqui. Mas olha os adolescentes, mas a cruz está aqui. Mas olha o pastor, mas a cruz está aqui. E a cruz vai passando pela frente aqui e você nem fica na cruz. Nem fica na cruz. E sabe o que acontece quando a gente não fica na cruz? A carga espiritual vai baixando. A bateria vai acabando. Porque o que nos reveste não é o pregador. Eu não sei nem pregar. O que nos reveste não é o cantor. O que nos reveste é a cruz. Aleluia. Eu sei que é uma palavra meio difícil de dar uns glória a Deus, mas me ajuda aí, irmão. O que nos reveste é a cruz. O que nos dá força para prosseguir é a cruz. Mas aí eu me distraio para a esquerda, eu me distraio para a direita, eu me distraio para o João, eu me distraio para a Maria, e a cruz aqui. E eu não olho para a cruz. Eu não me comovo com a história, com a passagem de que Ele morreu por mim, de que Ele deu seu sangue por mim, de que Ele foi como uma ovelha ao matadouro. Eu não me comovo com essa história, eu prefiro sair da cruz. Aleluia. E o que é maravilhoso disso, é nós entendermos que a partir de hoje, eu quero ministrar em nome de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Só vamos olhar para a cruz, amém? Amém ou não amém? Só vamos olhar para a cruz. Você consegue. Você consegue fazer isso. A gente quer ficar numa forma que a gente se encaixe, para que os outros nos aprovem. Não, porque agora é dessa forma, eu vou me encaixar para essa turma me receber. Não, porque agora a vida jovem, a vida de adolescente, agora a gente tem que se encaixar para nos receberem, para a gente se dar bem com ele. Não, eu tenho que me dar bem com a cruz. Eu tenho que me dar bem com a cruz. Eu tenho que estar de acordo com a cruz. Aleluia. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem olha para a cruz não tem tempo de olhar para o lado. Aleluia. Glória.
Eu vou lhe dizer uma coisa. Quem olha para a cruz não tem tempo de olhar para o seu passado. Quem olha para a cruz não tem tempo de olhar para aquilo que era, e o diabo está te acusando, dizendo: você fumava, você traficava, você roubava, você mentia, você prostituía. Quem olha para a cruz não tem tempo de olhar para o passado, porque quem olha para a cruz sabe: Ele me libertou. Ele me libertou. Oh, glória! Tem glória? Ele me libertou. Ele me lavou. Ele me purificou. Ele tirou tudo aquilo que o inimigo tinha colocado na minha vida. E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ei, olha aqui, olha aqui. Quem fica na cruz, você que está me assistindo, na cruz, quem fica na cruz, não tem tempo de olhar para aquele que aparece da noite para o dia, te dizendo: agora você é crente? Nossa, se eu contar metade do que a gente fazia junto, hein? Agora você está na igreja? Ah, amiga, vamos voltar, amiga. Vamos lá de novo, amiga. Aí você fala: não, agora eu estou na cruz. Não, amiga, vamos. Eu não tenho tempo para você agora que eu estou na cruz. Eu estou na cruz, eu estou na cruz, eu estou na cruz, aleluia. Oh, glória. Uma das maiores armas do inferno, irmãos, é fazer você olhar no retrovisor. Aí você pensa: e quem nasceu no berço evangélico? E quem nasceu, de certa forma, na igreja? Mesma coisa. Só que ele faz você olhar para o retrovisor, atenção do que você nunca conheceu. E quem já passou pelo mundo, ele faz você olhar pelo retrovisor e ver o que você era. Então a estratégia dele é tirar o teu foco da cruz e fazer você olhar no retrovisor e dizer: mas eu nunca fui lá. Mas eu nunca fui com aquela turma, mas eu nunca experimentei. E se você não é do berço evangélico, ele vai fazer você olhar no retrovisor para dizer: rapaz, aquilo que você fazia era muito da hora. Você lembra? Aquele funkão da hora. Mulheres, drogas, era muito bom. E vai falar que não? Para quem está lá é momentâneo, porque depois vem a solidão, depois vem o vazio, aleluia. Mas quem está na cruz, o vento balança, o mar balança, vem a tempestade, vem a prova, vem a dificuldade, vem tudo, mas eu estou na cruz. Eu estou na cruz, aleluia. E aqui para finalizar, escuta isso, irmão. Eu tenho que estar na cruz por aquele que morreu por mim. Esse tipo de mensagem cristocêntrica é uma mensagem realmente para nós refletirmos, para nós conseguirmos compreender o porquê estamos aqui. Nós precisamos a todo tempo nos reciclar nesse entendimento do porquê estamos aqui. Não somos merecedores. Ele nos amou. Aleluia. Oh, glória. Ele não só nos amou, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele te ama. Não é só no passado, é no presente. Ele te ama. É por isso que você não pode deixar a cruz de lado. É por isso que você não pode largar a cruz. É por isso que você não pode se distrair. O meu negócio é com Deus. O meu culto é com Deus. A minha reverência é com Deus. Ah, mas o que vão falar se eu levantar a mão? Não importa, é na cruz. Mas o que vão falar se eu gritar, se eu bater palma? É na cruz, é pela cruz, aleluia.
Oh, glória! Para quem ministra, principalmente, irmão, para quem louva, para alguém que tem algum tipo de responsabilidade na igreja, que é um pouco mais notória, aí que temos que tomar cuidado. Aí eu não gostei como o Rafael pregou. Rafael prega, nossa, prega misericórdia, irmão. Eu não curti muito quem louvou. Aquele hino. Se não chegar até você, amém. Agora, se chegar, irmão, joga de lado, olha para a cruz. Certo? Porque senão amanhã, o que você vai fazer? Você vai falar para o louvor assim, hoje vai vocês. Hoje eu não estou muito bom, não. Irmão, se você me pedir para eu pregar todo dia aqui, eu prego todo dia. Eu sei que você não quer, calma. Mas se pedir para eu pregar todo dia aqui, eu prego todo dia. Você vai gostar? Não sei. Mas quem me deu o dom? Quem me deu o dom? A cruz. Quem é que eu tenho que agradar? A cruz. Oh, glória! É a cruz. Claro que tudo dentro da mensagem, não pode pregar uma vírgula fora da palavra, óbvio. Essa responsabilidade é mínima. Mas aquilo que a gente faz para a obra de Deus, é só para agradar a cruz. Às vezes a gente se cobra muito. É porque, eu não sei, acho que os irmãos olharam diferente a hora que eu errei a nota. Acho que os irmãos não gostaram muito da minha mensagem que eu preguei. Você está desviando. Volta. A cruz é o mais importante. A cruz é que tem que ter avaliação positiva sobre suas mensagens. A cruz é que tem que ter avaliação positiva sobre aquilo que você faz dentro da igreja. Quando eu desvio da cruz, eu estou apto a deixar, a sair, a abandonar, porque a minha bateria vai ficando fraca. Mas graças a Deus que nesta manhã a igreja entendeu, glória a Deus. Na cruz, oh glória, vamos ficar na cruz, vamos ficar aos pés da cruz, vamos ficar aos pés da cruz, oh glória, vamos ficar aos pés da cruz, aleluia. Ei, no momento em que Cristo ressuscita, irmão, quando Cristo ressuscitou, o inferno, digo eu, tá? Não está na Bíblia, pelo amor de Deus. O inferno fez uma reunião assim, falou assim, gente, deu ruim. O que a gente não vai mais continuar essa guerra que veio desde o começo do mundo? Não, a guerra vai continuar. Mas é que esse aí é diferente. Por que ele é diferente? O que aconteceu? A gente não é onisciente, não. O que foi? Então, você acredita que ele veio na terra, ele curou cego, ele curou mudo, ele expulsou demônio, ele deu perdão para pecador, aí ele morreu, a gente achou que ele tinha morrido, depois de 3 dias, ele ressuscitou, oh glória. E o que isso significa? Significa que deu ruim para nós, porque agora ele veio aqui, pegou a chave da vida e ele é o dono da vida, oh glória. Ei, vale a pena ou não vale olhar para essa cruz? Você sabe de uma coisa, irmão? Nessas comparações, e isso aqui a gente tem que tomar um cuidado. Nesse tipo de comparações, às vezes você acha que na vida você está inferior a alguém. Não, porque aquele casal é um pouco mais que eu. Não, porque aquele casal é mais feliz que eu. Não, porque olha a família. Olha, você tem que entender o seguinte. Você olha para a cruz e Deus vai abençoar a tua família, a tua história, dentro do projeto dEle. Não há comparações, não há receita,
Não tem o copia e cola. Deus vai fazer conforme você olha para a cruz. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar os teus filhos, Deus vai abençoar a tua parentela, Deus vai abençoar o teu trabalho, aleluia. Mas é a cruz. Não podemos desfocar da cruz. Irmão, eu fiz um trabalho em casa de dependente químico por 3 anos. Todo domingo a gente ia lá. E esse trabalho que a gente tinha lá, eram os rapazes que ou estavam em abstinência, ou ainda estavam tentando se desintoxicar. E a bebida, 90% das entrevistas que a assistente social fazia com eles diziam, não, porque eu via todo mundo crescendo. Eu via todo mundo andando, eu via meus primos, eu via meus irmãos, eu via todo mundo indo. E eu ficava. E aí eu comecei a achar alguma coisa para me preencher. E eu achei a bebida. Eu achei a droga. Quando você se sentir assim, olha para a cruz. Porque se nós desviarmos, a gente vai querer achar outra coisa para preencher. Mas quando a gente olha para a cruz, ainda que você esteja como Paulo na prisão, nem que for perto da meia-noite, a hora que todo mundo está dormindo, você vai cantar. Você vai orar. Você vai fazer a prisão se abrir através da tua oração, mesmo estando preso. Mesmo sem força. Mesmo sem nada, você vai fazer o milagre acontecer, porque o teu foco é a cruz. E quando a gente desvia da cruz, tudo vira alguma coisa para te preencher. Quando a gente sai da cruz, tudo vira alguma coisa para te dar prazer. Mas depois ficam os resquícios. Depois fica tudo aquilo que vai te dar uma dor de cabeça para o resto da tua vida. Mas quando a gente focar na cruz, o Senhor vai cuidar de você. Posso ouvir um amém? Quando a gente focar na cruz, o Senhor vai cuidar da tua mente, o Senhor vai cuidar do teu corpo, o Senhor vai cuidar da tua vida espiritual, o Senhor vai cuidar da tua casa, o Senhor vai cuidar dos teus filhos. Quando ficarmos na cruz, o Senhor vai cuidar de nós. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. E nós queremos te louvar, meu Deus. Te adorar. Por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, Pai. Por essa cruz, que um dia caiu um sangue inocente. E por este motivo, Pai, que estamos de pé. Por esta graça, por este favor imerecido. Deus, nós te agradecemos e te pedimos, se alguém entrou aqui hoje e não estava olhando para a cruz, a visão dele e a visão dela volta hoje para a cruz. A partir de hoje ela só vai olhar para o centro, só vai olhar para aquele que importa, que é Jesus Cristo. Não haverá mais distrações, não haverá mais conversas paralelas, não haverá mais comparações para diminuição. A única coisa que haverá a partir de hoje será a cruz na vida dele, será a cruz na vida dela, porque aqui nós não estamos disputando quem prega mais, quem canta mais, quem é maior ou quem é menor. Aqui a glória é sua, a honra é sua. Aqui só o Senhor reina, é a tua casa, só o Senhor reina. Meu Deus, nós queremos te louvar. E nós queremos te pedir, dar-nos graça para ficar mantidos na cruz. Dar-nos graça para ficarmos mantidos na cruz sempre, meu Deus. Para que nada possa tirar a nossa atenção, Senhor. Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Aqueles que não vieram, aqueles que estão em casa assistindo,
aqueles que essa mensagem vai chegar. Deus, que ele possa voltar para a cruz, que ele possa voltar para o referencial, que é a cruz do Calvário, Senhor, em o nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém, meu irmão? Palmas para Jesus, amém?